meus amores! Como vocês estão? Vamos a mais uma aula de matemática? Na aula de hoje, vamos verificar como representamos as funções. Você já parou para pensar em como seria a vida sem o Waze? Pois bem, antes do Waze, as pessoas usavam um livro que se chamava Guia de Ruas. E nele, as pessoas conseguiam localizar ruas, avenidas, praças. Nesse guia, as páginas possuíam coordenadas em letras na horizontal e coordenadas em números na vertical. Essa ideia de utilizar coordenadas para localizar um ponto é a mesma utilizada no conceito de par ordenado. Dizemos que o par ordenado x e y de um ponto P é formado por um valor x, chamado abscissa de P, e por um valor y, chamado ordenada de P. A representação gráfica dos pares ordenados se faz utilizando-se o chamado sistema cartesiano ortogonal, ou simplesmente plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele é bem parecido com o tabuleiro de jogo como o de batalha naval. Já ouviram falar? Vamos ver um exemplo? Vamos representar no gráfico os seguintes pares ordenados: menos 2 e 5, menos 1 e 3, 0 e 1, 1 e menos 1. Como estes pontos estão alinhados, eles pertencem a uma mesma reta. A representação que acabamos de fazer é considerada como o gráfico de uma função. Mas será que podemos representar uma função por meio de diagramas? Claro que sim. Vamos ver outro exemplo. Digamos que eu tenha um conjunto A cujos elementos são 2, 4, 6 e 8. E um conjunto B, cujos elementos são 4, 16, 36, 64. Se pudermos associar cada elemento do conjunto A um elemento do conjunto B, teremos uma função. Nesse caso, os correspondentes de A são todos resultado de seus elementos elevados ao quadrado. Essa é chamada diagrama de flechas. Os conjuntos A e B terão agora nomes especiais. O conjunto A vai se chamar domínio, o conjunto B vai se chamar contradomínio. Os elementos também recebem nome especial, mas nesse caso, só os elementos de B. Os elementos do conjunto B, que são correspondentes de A, serão agora chamados de imagem. Representamos assim os conjuntos domínio, contradomínio e imagem da seguinte forma. Domínio vai ser igual aos elementos 2, 4, 6 e 8. O contradomínio vai ser igual aos elementos 4, 16, 36 e 64. E a imagem 4, 16, 36 e 64. Neste caso, a imagem vai ser igual ao contradomínio, mas nem sempre isso ocorre. Lembrem-se, o conjunto domínio é o conjunto de onde partem as setas. O conjunto contradomínio é o conjunto onde chegam as setas. E o conjunto imagem será um conjunto formado por aqueles elementos onde estão chegando as setinhas. Quer dizer, então, que para ser uma função, representando por diagramas, tem que sair setas de todos os elementos do domínio e chegar setas em todos os elementos do contradomínio? Bem, não necessariamente. O importante é sair setas de todos os elementos do domínio, mas não é necessário chegar setas em todos os elementos do contradomínio. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, saem setas de todos os elementos do domínio e chegam setas em todos os elementos do contradomínio. No segundo exemplo, saem setas de todos os elementos do domínio e chegam setas em apenas um elemento do contradomínio. E no terceiro exemplo, nós temos que saem setas de todos os elementos do domínio e não chegam setas em todos os elementos do contradomínio. Entendeu agora? E assim chegamos ao fim de nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima!